se você estivesse em um apocalipse e os zumbis começassem a evoluir, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Riley tentando derrotar os zumbis que se tornam cada vez mais inteligentes. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Big Daddy em A Terra dos Mortos. Esse contrabandista experiente vai se surpreender com a evolução dos comedores de cérebro. Começamos com um sobrevivente descrevendo esse apocalipse zumbi, onde as criaturas são os típicos humanos sem vida, que foram reanimados e começaram a consumir carne humana. Sem contar que todos aqueles que são mordidos viram um deles, e para dar um fim a eles, é necessário um headshot. E a garantia dada pelo sujeito é que os monstros só vão parar de caçar quando todos os humanos forem devorados. Inclusive, um dos maiores receios é que esses inimigos consigam evoluir a ponto de terem pensamento crítico. E por enquanto, a humanidade contra-ataca, construindo postos militares às fronteiras, com a ajuda de contrabandistas. Então, vemos zumbis vagando por aí, ao ponto de alguns até estarem tentando tocar instrumentos. E o Big Daddy é observado pelo Riley e pelo Mike, que notam o fato dos monstros estarem desenvolvendo um pensamento. Tanto que o frentista nota a presença dos dois. E o complicado é que nem depois de virar zumbi, o sujeito consegue se livrar das 6x1. Mas brincadeiras à parte, conhecemos um outro grupo liderado pelo Cholo, e eles são responsáveis por descartar o lixo. E na volta, a outra dupla é surpreendida pelo Charlie, que é um aliado deles, e os três já conversam sobre os preparativos para o saque. Dessa forma, descobrimos que uma parte importante da estratégia é usar os fogos de artifício, que foram apelidados de flores do céu. Então a outra equipe logo chega. No momento em que se encontram, o Riley vai relatar pro aliado dele o fato dos zumbis estarem evoluindo, mas a questão é que o Cholo não dá a mínima pros riscos que eles podem estar passando por ali. Isso faz o loiro alertar que o folgado precisa ter foco, porque a ideia é que todos sobrevivam a essa missão. E quando ele sair da liderança do esquadrão, o Cholo pode fazer o que quiser. Acontece que isso não faz o folgado cooperar, afinal nem esse babaca quer liderar a equipe, muito pelo contrário. A ideia do Cholo também é abandonar essa vida. Ao ouvirem esses comentários, o Charlie até pergunta se o doidão ganhou na loteria, e ao acompanhar o cara, o Mike é informado de que os fogos de artifício são usados para distrair os zumbis. Em seguida vemos essa tática sendo provada, no momento em que todos os mortos-vivos locais são hipnotizados, com exceção do Big Daddy, que tenta acordar os aliados e se enfurece quando um deles é finalizado. Tanto que o monstro esmaga a cabeça do feioso e ruge de fúria. E ironicamente, é aí que os humanos são obrigados a bater em retirada, pois enquanto um grupo recolhe medicamentos e suprimentos, as explosões param do nada. E quem estranha isso é o Riley, que dá um fim a um zumbi e logo é informado pela Little Boy de que o disparador emperrou. Sendo assim, o que resta para todos é recuar por enquanto. Daí vemos que essa ordem é acatada pelo pessoal que conduz esse caminhão indestrutível, que é conhecido como Dead Reckoning. Mas para variar, o Cholo mente sobre estar recolhendo suprimentos necessários. Logo vemos que o Mike e o Foxy simplesmente pararam para pegar bebidas, e na hora em que o espertinho se aproxima de uma geladeira, ele é atacado por um zumbi. É claro que todos ficam em choque com a cena, e a primeira coisa que pensam é em dar um fim no monstro. Porém, nenhum dos dois precisa atirar, pois o latino usa um arpão para finalizar o zumbi. Tendo sobrevivido a esse sustinho, o Cholo logo se recompõe e ainda aproveita para mandar o novato pegar uns charutos. E na hora que o novato vai pegar, um zumbi sai de trás do balcão e dá uma bocada no braço dele. Aí o cara vai pro lado de fora. Depois dessa confusão toda, o Riley chega para apoiar o grupo, apenas para encontrar o recruta dele desesperado. E antes que ele possa ajudar, ou o Cholo possa disparar para finalizar o colega, o próprio Mike dá um fim a si mesmo, para não se tornar um morto-vivo. Após essa cena brutal, o Riley encerra a operação, e todos batem em retirada. O problema é que o Big Daddy consegue roubar o armamento de uns motoqueiros, e os zumbis logo seguem ele numa marcha até a base humana. Mais tarde, vemos todos os trabalhadores preparando o transporte dos suprimentos, e o Riley e o Charlie lamentam pela perda do novato, afinal foi uma falha que poderia ter sido evitada. Mas o pior de tudo é que o Cholo e os amigos não estão nem aí, porque estão mais ocupados vendo o comercial da Fiddler's Green, uma cidade luxuosa que surgiu durante o apocalipse para abrigar os ricos. Dessa forma, a gente vê que a humanidade é tão podre que até no fim do mundo eles conseguem dividir os poucos que restaram entre as classes desiguais, o que só gera ainda mais dificuldade na sobrevivência. Só que isso existe desde que o mundo é mundo, e os contrabandistas sonham em viver lá, até o Riley chegar colocando moral no Cholo, que simplesmente mandou o Mike para uma enrascada. Obviamente, esse sermão do loiro não cai bem, afinal, o Cholo se nega a aceitar que errou, e aí descobrimos que o babaca só queria pegar os charutos e bebidas para fazer uma graninha a mais. Como o comandante da missão sabe que o objetivo do Cholo é ser um dos magnatas da Fiddler's Green, ele avisa que os moradores de lá nunca aceitariam se misturar com pessoas como eles. Porém, nada consegue convencer o imbecil do contrário, e um tempo depois, todos chegam ao grande paraíso dos ricaços, onde o Cholo vai fazer a entrega especial dele. Já o Riley e o Charlie caminham pelas ruínas da antiga cidade e chegam a uma das bases do que sobrou da humanidade. É nessas ruas abandonadas que o povão mora em péssimas condições. Nesse momento, os dois se separam, porque o chefe do grupo deixa claro que tem alguns assuntos pendentes sobre um carro, mas o Charlie insiste em seguir o líder dele como se fosse a própria sombra do cara. Agora vemos alguns soldados analisando a
segurança do local e algumas rotas ao redor da base, até notarem um zumbi se aproximando. Isso impressiona eles, porque é como se o monstro tivesse aprendido o caminho para lá, fora que é difícil ver um deles por ali, mas isso não amedronta os militares, que apenas dão um fim no bichão. E por outro lado, vemos o Mulligan discursando contra a desigualdade social promovida pelo Kaufman, e na hora em que o velho vai falando da injustiça promovida pelos moradores do Fiddler's Green, o filho dele nota a chegada do Riley, que é um velho conhecido protestante, tanto que o líder do movimento tenta chamar o Riley para trabalhar ao lado dele, mas o contrabandista nega, por acreditar em um mundo sem fronteiras ou salvadores. Só que antes de ir, ele deixa remédios para eles, já que o filho do Mulligan está doente. Bom galera, até agora parece que esse pessoal se virou muito bem nesse apocalipse, porque eles aparentam ter munição de sobra também, já que faz tempo que eu não vejo gente desperdiçando munição que nem esse grupo aí. Um outro ponto importante é que aparentemente as regras desse fim de mundo são padrões, e uma adição nova aqui é que os fogos de artifício distraem os zumbis. Logo é óbvio que eles deveriam ter um backup para conseguirem disparar manualmente, só que depender apenas do lançador é um erro, já que as máquinas podem falhar. Então, só por garantia, devia ter alguém do lado do veículo com alguns fogos em prontidão, caso o sistema desse pane. E por falar em segurança, assim que o Riley percebeu que o Big Daddy era diferenciado, o cara tinha que ter finalizado ele sem dó, já que ninguém quer ter que enfrentar um zumbi que pode chamar reforços. Levando isso em consideração, a segurança do Fiddler's Green precisa pensar em novas estratégias para combater os zumbis mais inteligentes, porque se eles aprenderem a escalar, usar ferramentas e criar táticas de infiltração, com certeza seria o fim para os ricaços de lá. Já o pessoal do lado de fora da torre nem teria chance. Ou seja, o mínimo que o Riley deveria fazer seria avisar o chefe da defesa dessa base, o que permitiria aos defensores se precaver de possíveis surpresas desagradáveis no futuro. Para começo de conversa, eu colocaria mais vigias em lugares altos, e não confiaria só nas cercas e criaria barreiras de contenção internas, para impedir que os zumbis nadem ou passem pelas cercas. Assim, as criaturas seriam atrasadas. E voltando um pouco, o Riley deveria ter mantido o Mike perto dele, justamente por ele ser um novato, porque assim o cara poderia sobreviver, pois se aliar ao Cholo é a pior escolha possível, já que o cara é ganancioso e só se importa consigo mesmo. Além disso, ele é burro, porque o cara realmente acha que vai conseguir se tornar um dos moradores da torre luxuosa. Porém, a gente precisa lembrar que o Mike foi muito inocente, afinal de contas, ele deu mole e acabou baixando a guarda, já que claramente a equipe do Cholo não checou a loja. Tendo isso em mente, o correto seria checar a loja inteira antes de sair pegando as mercadorias, ou pelo menos fazer algum barulho para alertar os zumbis e fazer eles aparecerem, pois fazer a limpa ali sem ter informações é pedir para levar uma mordida, já que o fator surpresa sempre vai ser dos feiosos. Sem contar que o Cholo não levou uma mordida por conta da armadura de roteiro, já que o maluco tava dando socos na cara do zumbi, que poderia ter mordido a mão dele facilmente. Agora, tratando sobre a mordida que o Mike levou, é bom lembrar que esse universo parece com os outros de zumbis, então talvez dê para desconectar a mão do cara, e isso poderia parar a transformação. Sem contar que aparentemente todos foram infectados nesse mundo, fazendo as pessoas que são finalizadas voltarem como um zumbi. Desse jeito, é possível que as mordidas apenas acelerem a transformação, mas um detalhe é que esse processo seria muito doloroso pro coitado, que obviamente poderia não resistir. Além disso, não é certeza que daria certo, e eles precisariam fazer isso na cara e na coragem. Por fim, mas não menos importante, é muito errado dividir a sociedade em classes em um apocalipse zumbi. Isso não é só um erro moral, como também é uma possível falha estratégica. Primeiro, que se os humanos desejam sobreviver, todos obviamente precisam se unir, trabalhar lado a lado, racionar e dividir os recursos. Mas o que nós vemos é o padrão de qualquer sociedade, traduzindo, poucos com muito e muitos com pouco, o que gera uma desigualdade enorme e uma receita perfeita para uma revolta. E como eu disse, isso é um grande vacilo tático também, porque a população mais carente vai ficando cada vez mais fragilizada mentalmente e fisicamente, então não é errado achar que muitos são finalizados por fome e doenças. Dessa forma, a humanidade vai tendo cada vez mais baixas preocupantes, e essas pessoas que poderiam estar sendo capacitadas para serem soldados, agentes de saúde, por aí vai, vão se tornando apenas estatísticas e um potencial desperdiçado. Já os sujeitos que moram em Fiddler's Green ficaram no bem bom e sem ajudar em nada, e é óbvio que aos poucos as mordomias deles vão acabar, justamente pela falta de pessoas em campo para recolher suprimentos. Em outras palavras, essa ganância deles é uma idiotice tremenda, e cedo ou tarde as consequências disso vão surgir, e nenhum dos engravatados que moram lá saberão reagir, porque eles preferiram comer lagosta e fumar charuto no lugar deles se prepararem para a sobrevivência. Em paralelo, o Cholo vai fazer a entrega pro chefe dele, mas quase é acertado por um engravatado, que justifica esse desespero por conta daquilo que tá dentro do outro apartamento. Desse jeito, o latino entra no local, apenas para encontrar um idoso pendurado no teto e finalizado, assim como uma mulher desesperada pelo que aconteceu ali. Ver essa cena faz o contrabandista decidir agir, e ao pegar o objeto de decoração, a loira questiona o que o homem vai fazer, e a falação dela dá brecha pro filho do presunto aparecer e tentar ajudar o pai. A questão é que o coroa já tá passado há muito tempo, e ao despertar novamente, o cara volta como um zumbi, que começa a morder o próprio filho
filho impiedosamente. Na sequência, o zumbi se esgueira para pegar a mulher, mas o Cholo impede isso, descendo a porrada no zumbi até finalizá-lo. Nessa mesma hora, um segurança da torre chega, e o cara manda ele mesmo limpar essa bagunça, deixando o moleque mordido pra trás. Voltando pro Riley, vemos ele chegando na oficina, e se assustando ao ver que o carro dele não tá ali, e um mendigo caduco deixa claro que passaram a perna nele. Isso deixa o cara desesperado, e depois dessa descoberta, vemos um bar em que as pessoas simplesmente mantêm zumbis como atrações, e até fazem rinhas com dois deles, pois as criaturas sempre disputam a comida que jogam na arena. E a vítima da vez é a Slack, que é arremessada lá sem mais nem menos. E agora, o Riley procura pelo tal do Chihuahua, que é o grande comandante daquele bar, e o responsável por sumir com o carro do contrabandista. É claro que o golpista fica em choque ao ser atacado pelo cliente dele, que jura finalizar ele caso o folgado não recupere o automóvel o quanto antes. Após passar por essa humilhação, o sacana manda o capanga dele se preparar, pois o Riley pode ser um problema, fora que o mafioso também pega a arma dele. Nesse meio tempo, um dos babacas insiste pro Riley apostar na luta entre os zumbis, e enquanto o homem nega, a mulher passa um sufoco para tentar sair do ringue dos monstros. Mas é difícil fugir das criaturas, já que a arena tem grades e arame farpado, e a garota não tem nenhuma arma para atacar. Felizmente, o Riley tem bom senso, e rapidamente ele saca a pistola e dispara contra as duas criaturas que tentam pegar a coitada. Assim, todos no bar se desesperam, e uma confusão generalizada começa, e por mais focado que o Charlie fique, o Chihuahua se aproxima sorrateiramente, e ao disparar, o idiota acerta um cliente que passou na frente. Na mesma hora, o cara fica alerta, e o Riley rapidamente dispara contra o golpista, mas ele está usando o colete à prova de balas por baixo do terno. Então o canalha não se contenta, e decide se aproveitar da distração do Riley, que é salvo pela Slack com um chute, que consegue tirar ele da trajetória do disparo, mas a bala acaba acertando o braço dela. Só que tudo que vai, volta, e o Charlie prova isso dando um disparo certeiro no sacana, que é derrubado instantaneamente. E com a barra limpa, o contrabandista entra na arena, para verificar se a morena está bem. Por sorte, ela tá viva, e não virou um zumbi, mas tudo logo dá errado, porque a polícia apareceu para prender todos ali por conta da confusão. Mais tarde, os três são detidos, e ao começar a se explicar, a garota nega que o Chihuahua aprendeu, porque o verdadeiro responsável é o Kaufman, já que tudo ali é controlado por ele. Porém, a dúvida dos dois é por que dela ter sido caçada, e o motivo é que ela foi uma aliada das manifestações do Mulligan, pois a Slack também havia cansado das injustiças. E sabendo disso, o Charlie explica que todo lugar dominado pela humanidade terá desigualdade e maldade. Por conta disso, o Riley pretende ir para um local isolado, como o Canadá, por exemplo. Quem também se interessa em acompanhar o loiro nessa viagem é o parceiro dele, porque o cara sabe que poderá ser útil quando o assunto é usar armas. Sem contar que a mulher também se oferece para acompanhar eles nessa viagem, já que no passado ela treinou para ser uma segurança do Fiddler's Green, até que a coitada foi obrigada a virar uma relaxadora profissional. Acontece que todo esse papo enfurece o contrabandista, afinal ele não tá nem aí para a história triste da garota, ou de qualquer outra pessoa, já que todo mundo tem uma história triste. Só que ao ser questionado sobre o passado, o cara afirma que não passou por nada de ruim em toda a vida dele, e antes que a discussão continue, os policiais trazem o Mulligan. Nisso fica claro que a ideia das autoridades é praticamente acabar com qualquer chance de revolta da população. Aí vemos o Big Daddy liderando os zumbis, que logo acham os outros mortos-vivos que são mantidos presos para serem usados de tiro ao alvo, e essa descoberta enfurece o líder do bando. Já o Cholo segue trabalhando e finalmente entrega as bebidas pro Kaufman. Aí o latino comenta que com o próximo pagamento, finalmente conseguirá comprar um apartamento na torre. Ao ouvir isso, o magnata obviamente comenta que será impossível, já que há uma fila enorme de interessados, e os dignos de morarem ali são escolhidos pelo comitê administrativo. Essa informação enfurece o Cholo, que simplesmente passou anos fazendo o trabalho sujo por engomadinho, e mesmo assim é desprezado. E então o contrabandista ameaça divulgar todos os podres do Coroa. Tal ameaça não parece surtir muito efeito, tanto que o canalha garante que eles conversarão quando o Cholo se acalmar, e quando o segurança chega, o criminoso vai embora. Só que o Kaufman deixa claro que é pro segurança dar um fim no Cholo. Daí os dois vão descendo as escadas, e na hora em que o segurança tenta dar um fim no contrabandista, ele rapidamente contra-ataca, derrubando o sujeito na mesma hora. Vendo que a situação podia ficar pior, o esperto se reúne com os homens dele e avisa que vão embora sem o Riley. E ao anoitecer, dois guardas treinam uns disparos e um boneco. Já os contrabandistas se preparam para partir. Nesse ponto, o traíra tenta retirar o caminhão dali, e antes de continuar negociando com o sujeito que cuida dos veículos, ele se assusta ao ouvir alguns disparos, e o amigo dele avisa que era só um treinamento. Acontece que ao vermos os dois, um deles reclama do barulho que o outro está fazendo, e ao checar em volta, eles são surpreendidos pelo Big Daddy. E instantes depois desse ataque, vários zumbis vão se aglomerando para tentar invadir a base dos humanos, e a melhor decisão que o Cholo toma é sair dali, porque os monstros começaram a brutalizar todos ali. Inclusive, vemos que o líder dele está começando a atirar com cada vez mais habilidade. Bom, começando sobre a burrice da humanidade em banalizar os zumbis. É completamente bizarro ver que bares usam os monstros como atração, sendo que isso é algo totalmente errado e arriscado. É claro que a qualquer momento, algum
deles podem acabar se soltando das correntes ou fugindo da arena, e assim infectar o primeiro que ver na frente. E vale lembrar que a segurança presente no boteco do Chihuahua é péssima, ou seja, é provável que eles demorariam para dar cabo de alguns infectados que se soltassem e começassem a contagiar outras pessoas. E mesmo que conseguissem finalizar todos, o mafioso e os capangas dele poderiam ter baixas desnecessárias, seja de clientes ou de funcionários. Outro ponto importante é que se basta ser finalizado para ser zumbificado, é extremamente perigoso permitir que as pessoas entrem armadas em um bar, onde viciados em álcool e em jogos de azar com certeza entram em conflito constante. Isso poderia provocar uma briga generalizada, bem pior do que aquela que a gente viu, e nesse caso, vários finalizados poderiam virar zumbis no meio do estabelecimento, a ponto de provavelmente iniciar uma calamidade ali e no resto da cidade. Ainda falando sobre a segurança, as defesas da torre e dos contrabandistas são deploráveis, afinal o melhor a se fazer seria redobrar os esforços e impedir que os zumbis tivessem acesso à região em que os pobres e ricos moram, pois vamos supor que os monstros não passam por ali por não possuírem intelecto para achar o caminho, e não por serem impossibilitados, mas é óbvio que o perímetro daquele distrito deveria ser cercado por diversos vigilantes, ainda mais por estar subentendido que os contrabandistas são aliados ao governo da torre. Assim, as autoridades e os criminosos com certeza poderiam delimitar melhor a área de habitação humana, colocando mais atiradores, armadilhas, barricadas e por aí vai, porque eu garanto que isso seria o suficiente para evitar a invasão que acabamos de ver. Inclusive, um dos soldados do nada desceu da corda da torre de vigilância, sendo que era só ficar simplesmente ali em cima, atirando sem parar. Então, por enquanto, o prêmio de imbecil do filme é desse aqui, mas o principal problema é a incompetência e a falta de comunicação entre os humanos. E tudo volta ao fato de que o Riley deveria ter dado um fim ao Big Daddy quando poderia, mas agora já é tarde. Aos poucos, a gente vai vendo que os inimigos realmente estão evoluindo em uma velocidade impressionante. Primeiro, é visível que o líder do bando parece estar criando sentimentos, já que ele aparentemente se enfurece ao ver os semelhantes dele sofrendo, ou seja, é um zumbi vingativo. E um detalhe importante também é que com certeza não é à toa que aquele outro comedor de cérebro conseguiu achar o caminho da base militar, e provavelmente foi por meio dele que os outros conseguiram traçar rotas para se aproximar do distrito humano. E como já falamos, a segurança deplorável do local permitiu que os monstros fossem se esgueirando pelas ruas, que como vimos quando Riley passou pelo lugar, parecem não ser vigiadas e nem recebem rondas constantes. Ou seja, é provável que o bando do Big Daddy simplesmente conseguiu ir se locomovendo livremente, e agora os zumbis podem estar infiltrados dentro da torre. Mas a certeza que temos é que o exército invasor conseguiu mais soldados infectados, e num cenário crítico, eles podem aprender a usar os armamentos militares daqueles que foram finalizados. Isso pode incluir muitos recursos importantes e perigosos, o que torna completamente possível eles marcharem para invadir a torre. E como o Riley não espalhou a informação, ou pelo menos a suspeita de que os inimigos estão evoluindo, nenhum deles nem faz ideia de que os monstros são capazes disso. Porém, um caso curioso é que aparentemente nenhum dos magnatas usou os recursos que possuem para promover estudos sobre os comportamentos dos zumbis, pois isso poderia revelar que os infectados podem sim se tornar mais inteligentes. Saber disso com antecedência com certeza deixaria todos em alerta. Porém, talvez seja possível que eles já saibam disso, e mesmo assim decidiram omitir e ignorar essa informação. E se isso for verdade, logo eles vão notar que foi um grande erro. Dessa forma, o cenário está cada vez mais crítico, já que é provável que existam zumbis entre os magnatas por conta daqueles infectados encontrados pelo Cholo, assim como temos certeza de que o bando do Big Daddy pode contra-atacar com mais estratégia, e até mesmo poder de fogo. Agora falando sobre o Riley, ele não cometeu nenhum vacilo feio por enquanto, mas talvez tenha sido ingênuo demais em relação à negociação sobre o carro, fora que essa ideia de se isolar de tudo e todos pode ser bem arriscada, já que em um apocalipse, nunca se sabe quando você vai precisar de um aliado. Voltando para a história, vemos que quem se beneficia de tudo isso é o Cholo, que simplesmente conseguiu fugir com o Dead Reckoning. O pior de tudo é que o latino lembra que não recebeu a grana pelo serviço que fez, e se o Kaufman não pagar, o Cholo deixa bem claro que vai explodir a torre com todo o poder militar que possui. Essa notícia claramente é um problema pro velho, e por mais que o assistente dele aconselhe o magnata a pagar e deixar isso pra lá, o coroa se nega a negociar com terroristas e decide tomar outra decisão. E aí vemos a consequência disso no momento em que o Riley é tirado da prisão, e ao ver isso, o Charlie se preocupa e revela pra Slack que sempre cuida do líder dele, porque no passado, o contrabandista salvou o cara de um incêndio, porém as cicatrizes marcaram o rosto dele pra sempre. Nisso, Riley é levado até o velho, que é direto ao dizer que o Cholo tomou o Dead Reckoning e usou isso para ameaçar a segurança de todos. Sendo assim, a missão do loiro é recuperar o caminhão e trazer de volta pra torre. E por mais que ele queira levar reforços, o Kaufman sabe que uma equipe com dezenas de soldados resultaria em conflito armado. Dessa forma, a ideia é que o contrabandista vá sozinho, pelo fato de ter trabalhado com o latino e ter confiança dele, o que logicamente torna mais fácil pegar o Dead Reckoning de volta. Só que o Riley tem algumas exigências, e uma delas é que o Kaufman arrume um carro com munições e suprimentos, já que o coitado levou um golpe e perdeu a caranga que ele ia reformar. A ideia do prisioneiro de viajar pro norte é algo que até o velho estranha, e a segunda exigência é que os amigos dele também devem ser soltos. Desse modo, o trato é
é feito. Em paralelo, vemos o Mouse sendo deixado para trás, para verificar se a grana seria deixada no lugar combinado, e por algum motivo, o idiota entra numa casa abandonada sozinho e no meio da noite. Já o Riley e a Slack se preparam para a missão, e a mulher não parece muito satisfeita com a ideia de estar partindo numa operação para ajudar o Kaufman, porém a ideia é impedir que o Cholo ataque e finalize inocentes no processo. Na sequência, um dos soldados oferece um armamento novo pro Charlie, que recusa e deixa claro que prefere o velho rifle dele, pois normalmente ele não precisa de mais de uma bala para finalizar um oponente. Nesse momento, o babaca zoa o comportamento do atirador, como se ele fosse uma pessoa neurodivergente, e imediatamente o Riley intervém, colocando um imbecil no lugar dele. Daí a Slack comenta sobre a relação dos dois contrabandistas, e o loiro concorda que o Charlie realmente faz de tudo para cuidar dele, e a Slack reconhece que na verdade, um cuida do outro. Nisso descobrimos que o magnata mandou alguns reforços como o Manolete, a Moton e o Pillsbury. Desse modo, a missão começa, e o grupo nota que houve uma grande confusão na cidade, o que faz com que eles decidam seguir o rastro de destruição deixado pelo Cholo. E na mesma hora o Riley liga pro Kaufman para informar que não só os terroristas, como também os zumbis se espalharam por todo lado, até finalmente revelar que os monstros estão evoluindo. Tanto que o Manolete parece duvidar de que os bichos seriam capazes de atravessar o rio daquela região, só que o loiro deixa claro que isso é possível, e tal notícia deixa o soldado em choque. Por outro lado, o restante da equipe vai pegar um carro, e do nada o Charlie começa a mirar na direção da Slack, que logicamente fica em choque. Mas logo vemos que o atirador fez todo esse drama para derrubar um zumbi. Depois disso, todos ficam espertos com a segurança, e no momento em que outro monstro se prepara para abocanhar o sniper, a Morena rapidamente salva ele. Só que ao contrário dele, a Vesga acaba acertando a orelha do coitado de raspão. Daí vemos os líderes da missão entrando em um armazém para verificar o que há lá. Após essa invasão, eles começam a vasculhar para procurar munições, mas acabam achando mais zumbis, que logo são fuzilados pelos dois sem pensar duas vezes. A questão é que isso força eles a saírem correndo dali, porém antes da fuga, um zumbi sem cabeça surge do nada agarrando a Manolete, só que o bicho não tinha cabeça, e surpreende ele arremessando a própria cabeça para mordê-lo. Assim o militar recebe essa dentada surpresa, até ser salvo pelo Charlie, e em meio à fuga, a Slack e o Riley conversam sobre a transformação, e o loiro revela que normalmente demora um pouco menos de uma hora. Tendo isso em mente, a mulher não pensa duas vezes e dá um headshot no cara, justamente para evitar o pior futuramente. Enquanto isso, o Kaufman se reúne com os outros engravatados da torre, e logo vemos que o plano do velho é, se for necessário, pegar a alta cúpula dali e se mudar para um outro local onde eles poderão continuar vivendo no bem bom. Só que essa ideia é absurda até para os auxiliares dele, e logo um deles discorda e acaba sendo posto no devido lugar dele pelo velho, que sequer aceita outras opiniões. Por outro lado, o Cholo segue treinando e comentando com o Foxy sobre o fato dele não ter grandes feitos para ser lembrado ou ser considerado alguém grande. Tanto que o Cholo comenta sobre o fato de que se não estivesse na posse do Dead Reckoning, ele não seria melhor do que um zumbi vagando no estacionamento. Aí até o bigodudo comenta que o Kaufman provavelmente não vai pagar eles, só que o líder dos terroristas tem certeza de que receberá a grana, caso contrário, ele irá acabar com a torre. Um tempo depois, eles acionam o Mouse novamente, que tá se divertindo com um ratinho, e o cara revela que o pagamento não chegou. E ao receber a ordem de bater em retirada, o tolo se assusta com a sombra de um zumbi e mete chumbo sem dó nele. O problema é que há um segundo zumbi emboscando o cara, e quando menos espera, o coitado é cercado e devorado por um grupo de criaturas. Nisso vemos que os zumbis continuam agindo em outro lugar, e aí eles ficam de frente pro rio, e as criaturas ficam paradas por não saberem nadar. Porém isso muda quando o próprio Big Daddy decide saltar na água, para evoluir as habilidades de nado de todos. Agora o grupo do Riley continua na missão rastreando o caminhão, e a Slack revela que conhece tudo ali por nunca ter saído da cidade, e ter vivido ali a vida toda. Mas o papo para quando o Riley decide render os soldados do velho do nada. Acontece que o malandro desconfia das intenções do coroa, então ele teme que os sujeitos simplesmente finalizem eles assim que recuperarem o Dead Reckoning. Tendo isso em mente, a ideia do capitão é tomar o Dead Reckoning para si, e é claro que os parceiros dele estranham essa atitude e questionam as intenções do contrabandista. Para responder a ambos, ele lembra que se o Cholo atacar a torre, o acordo será encerrado, e para sobreviverem, eles precisarão arrumar um veículo mais seguro. Ok galera, eu tenho que falar pra vocês, todos esses militares que fazem a segurança dessa base são imbecis. Como é que o Dead Reckoning, que deve ser uma das melhores armas desse apocalipse, simplesmente fica com a chave na ignição, pronto para sair a qualquer momento? A facilidade que o Cholo teve para roubar esse veículo é incrível. Esse deveria ser um dos lugares mais protegidos da base inteira, já que outros grupos poderiam querer roubar o veículo, e se eles tentassem, seria bem fácil mesmo. Se você tem um veículo que é capaz de destruir o lugar que você mora, o mínimo que ele precisa é de um travamento remoto, ou até mesmo códigos rotativos para ligá-lo, e impedir que ele seja roubado mais rápido que doce de criança. Depois do roubo, as burrices não param, afinal o Kaufman meio que deixou na cara que a ideia dele não era pagar pelo resgate, e mesmo assim o Cholo manda o Mouse sozinho ficar esperando pela grana num lugar escuro. É óbvio que esse cara ia bater as botas, né galera? Ainda mais que ele é bem burrão, e ficou fazendo carinho num rato em vez de ficar preocupado com os zumbis. Eu nem vou falar das doenças que uma ratazana dessas pode passar num apocalipse, porque esse imbecil aí
zumbi deve ter a imunidade bem alta de tanto fazer isso. E galera, depois de ver que o galpão de munições da base está tomado de zumbis, só tinha duas coisas para fazer: avisar o pessoal que deu ruim e pedir reforços, ou meter o pé dessa base com o máximo de suprimentos que conseguir e tentar acabar com o Cholo no Dead Reckoning. Afinal, não dá pra unir forças com o cara, porque não tem como confiar nele. Continuando com a história, o Riley usa o rastreador para identificar a posição do Cholo e companhia. E o pior de tudo é que enquanto eles agem, os zumbis realmente conseguem atravessar o rio sem muitos problemas. E como esperado, o covarde do Kaufman já tá de mala e cuia para fugir. E é incrível como é que no mundo pós-apocalíptico, o dinheiro tem tanta importância. Então vemos que o grupo do Riley finalmente chega na região em que a equipe do Cholo tá. Aí na hora em que o Riley decide agir por conta própria, o Pillsbury pisca pra Molton e finge que vira o Akazaki e derruba ela, permitindo que o Charlie acompanhe um amigo dele na missão. Já o Cholo tá mandando os capangas dele armarem o Dead Reckoning, e mais pra frente os caras se encontram, e o terrorista fica impressionado em saber que tá sendo rastreado esse tempo todo. Dessa maneira, ele finge permitir que o Riley e o Charlie se aproximem, apenas para render ambos. Afinal, é bem óbvio que os caras estão ali a mando do Kaufman, tanto que o malandro logo percebe que há alguns reforços ali também. E agora, a Bela Adormecida desperta, e enquanto isso, os dois ex-colegas discutem. O pior de tudo é que o Cholo não tá nem aí pros inocentes que podem ser afetados pelos disparos dos mísseis, porque ele mesmo admite que já sujou as mãos em nome do Kaufman muitas vezes, ao ponto de finalizar amigos para limpar a sujeira do velho. Sem contar que a ideia do idiota é explodir tudo e depois revirar os destroços atrás do cofre que guarda o dinheiro da torre. E eu nem sei pra que ele vai usar esse dinheiro todo depois de destruir tudo, mas tudo bem, né? Só que o canalha é atrasado por mais uma artimanha do Riley, que é capaz de impedir a ativação dos mísseis pelo controle remoto, e antes que o latino possa tomar o dispositivo dele, ele quebra no chão. Isso deixa tudo ainda mais tenso, e na hora que a Mountown decide agir, o Riley consegue salvar o ex-colega dele por pouco, apenas pra idiota começar a ser devorada por um zumbi, e daí levar um pipoco na testa. A questão é que mesmo assim o terrorista foi atingido, e ele não era o único ferido na história, pois os comedores de cérebro invadem a cidade e iniciam uma verdadeira carnificina. Vemos que eles vão aprendendo a lutar usando armas brancas, e o Big Daddy ensina uma das zumbis a disparar, e a passos largos, os monstros vão tomando conta de todo o território. Daí o Kaufman se prepara para ir embora, e ao ser confrontado pelo assistente, o velho do nada trai o coitado, e recebe uma ligação do Riley avisando sobre a recuperação do blindado. Acontece que o magnata não acredita nisso, porque há uma explosão ocorrendo na cidade, e o Riley logo conclui que os comedores de cérebro conseguiram atravessar o rio plenamente. Isso força eles a agirem rápido, só que o Cholo não vai com eles, porque a ideia dele é se abrigar em um posto avançado próximo dali, porém é um tiro no escuro, já que o lugar é abandonado. Nisso ele e o Fox partem juntos nesse objetivo, e logo no primeiro combate, o mexicano derruba um adversário e é mordido por outro, fazendo o bigodudo ficar preparado caso o amigo dele dê a permissão para atirar. Nesse momento, o Cholo vê que viveu uma ilusão, por ter tentado se misturar entre os ricos, e após essa quebra de expectativa, a dupla segue junta mais um tempo, até o ponto em que o Cholo deseja boa sorte pro amigo e vai embora. Em paralelo, a invasão continua, e as criaturas vão causando mais terror, e tudo piora quando o grupo do Riley descobre que as pessoas não podem escapar, pelo fato das cercas elétricas não poderem ser desativadas. O pior é que a maioria das passagens foi obstruída pelas criaturas, e agora o Big Daddy acha um martelete rompedor no chão, e decide usar isso como arma para finalmente invadir a torre. Todo esse caos vai ficando cada vez pior, e os poucos sobreviventes de lá ficam sem saída por conta do cercado. Já o que resta para a equipe é ir até uma ponte retrátil, onde o Riley é obrigado a se arriscar para ativar o mecanismo que baixa a ponte, mas o coitado não conta com um sacana aparecendo do nada para derrubar a arma e tentar finalizar ele a todo custo. E aí o cara usa o mecanismo da ponte para esmagar o zumbi. A questão é que o próprio Dead Reckoning vai sendo cercado pelos inimigos, forçando o Riley a precisar ir para o tudo ou nada e entrar no veículo pelo teto. Nesse ponto, o veículo militar entra com tudo para ajudar aqueles que foram cercados, e a primeira ideia é usar os fogos de artifício. O problema é que não tem mais zumbi trouxa para ficar distraído com as cores ou os barulhos, por isso eles nem dão muita bola e continuam a destruição em massa. Na sequência, o Kaufman e o capanga dele aparecem no térreo, onde confrontam um Big Daddy, que fica ileso mesmo sendo alvejado pelo coroa. Isso força os covardes a fugirem pro estacionamento, e quando o velho acha que tá tudo certo, ele é abandonado pelo próprio funcionário, que acaba ficando com medo do líder dos monstros. Assim o idiota fica encurralado, até o grandalhão usar a bomba de combustível para encharcar o painel com gasolina, mas do nada ele vira as costas e vai embora, o que dá brecha pro magnata tentar fugir, só que ele é confrontado por outro comedor de cérebros, que mesmo sabendo disparar, não consegue acertar o engravatado e é vencido rapidamente. O que o Kaufman não leva em conta é que esse zumbi é bem obstinado para cumprir a própria vingança, e o grisalho se assusta ao notar que se trata do Cholo. Ele é rapidamente devorado pelo antigo capanga dele, e ambos são queimados pelo Big Daddy, que incendeia o combustível deixado no chão. Agora vemos o grupo do Riley planejando explodir as cercas para resgatar os sobreviventes, só que é um grande choque ver que todos lá já foram devorados. Assim, o que resta é explodir os inimigos de uma vez por todas. Porém ainda há uma esperança no fim do túnel, já que outros humanos sobreviveram e estão sendo liderados pelo Mulligan, que insiste pro Riley ficar ali e ajudar ele a reerguer
a sociedade, mas o contrabandista ainda aparece meio em cima do muro. Sendo assim, ele e o restante do grupo se preparam para partir novamente. E quando um zumbi espertinho tenta aprontar dentro do Dead Reckoning, o Pillsbury rapidamente acaba com o idiota. E antes de partirem, eles avistam o grupo do Big Daddy indo embora. Logicamente, a Little Boy pergunta se ela deve disparar, só que o Riley nega, porque assim como essa equipe, aqueles zumbis também querem apenas um lugar para viver. No fim, a turma vai em direção ao Canadá, soltando alguns fogos de artifício. Bom galera, eu não preciso falar que confiar que apenas um rio vai fazer toda a segurança da sua base é uma cagada monumental, né? É claro que eles não esperavam zumbis atravessando a nado, mas humanos poderiam fazer isso facilmente. Outra cagada é ter portas de vidro na sua base. A ferramenta que o Big Daddy usou só acelerou as coisas, pois uma hora ou outra, o vidro iria quebrar com a pressão de centenas de zumbis batendo nele. Já sobre a recuperação do Dead Reckoning, eles tiveram bastante sorte do controle do Riley dar certo, e o Cholo não ter metido um headshot nos caras assim que viu eles, pois estava na cara que eles vieram ali para pegar o veículo de volta. E agora que os zumbis aprenderam a usar armas, o melhor que o Riley fez foi deixar as criaturas em paz mesmo, pois tudo isso só começou por conta daquele saque, onde os amigos do Big Daddy foram finalizados, e ele saiu atrás de vingança. Então se eles quiserem fazer algum ataque contra os zumbis, é bom garantir que esse ataque irá eliminar 100% dos zumbis inteligentes, ou pelo menos o Big Daddy. Só que não eliminar todos, ainda deixa a chance de uma futura vingança. Só que vai ser bem difícil deles serem seguidos agora, já que o Big Daddy só chegou até a torre por conta de todos os fatores que ajudaram, como o comboio voltando para lá, e a torre brilhando com as luzes da noite. E agora esses zumbis não ligam mais para os fogos de artifício. Já o Kaufman se ferrando no final é bonito de ver, né galera? Ainda mais que foi o Cholo como zumbi, e o Big Daddy que garantiram que o cara batesse as botas. Isso só mostra que esse filme inteiro é praticamente uma analogia à nossa sociedade, né galera? Enquanto os multimilionários e bilionários aproveitam tudo do bom e do melhor, o que sobra pra gente aqui são distrações menores, como futebol, bebida, apostas e showzinhos pra massa. E no filme isso é literal, né? Tem até arena com zumbi como entretenimento, além dos fogos de artifício para distrair os zumbis para olharem pro céu, enquanto que a propaganda do Fiddler's Green vem de um paraíso pros de cima. A mensagem é que quando a galera tá distraída, quem manda pode continuar fazendo o que quer, porque todo mundo tá ocupado discutindo coisa pequena. É tipo a polarização política que nós vemos hoje em dia, porque o problema não é um lado político, é o mecanismo, ou como o Capitão Nascimento fala, é o sistema. O poder concentrado acaba criando castas, além de privilégio e controle, e no fim não é sobre direita ou esquerda, é sobre o poder concentrado. Quando você concentra poder demais na mão de poucos, eles sempre vão usar esse poder para se proteger e manter o controle. Por isso que eu vejo mais lógica em centralizar tudo, para evitar de ter menos gente achando que um salvador vai resolver todos os nossos problemas. Mas bom, bora pras notas, né? O Charlie é o fiel escudeiro do Riley, e bota fiel nisso, né galera? O maluco gruda que nem chiclete, mas digamos que ele é extremamente útil. A mira do cara é perfeita, e ele consegue acertar headshots impossíveis. É excelente ter alguém assim no seu grupo, pois claramente ele vai te ajudar quando a coisa apertar. Nota 9 pro Charlie. O Cholo é corajoso, mas digamos que ele se arrisca demais, né galera? No começo ele quase foi mordido de bobeira, e no fim, exatamente o que levou ele a virar outro zumbi foi outra bobeira, e aí foi game over. Pelo menos ele se vingou lindamente do Kaufman, e levou o cara junto com ele, mas como as estratégias do cara eram furada, ele tira uma nota 6. Já falando do Kaufman, esse aqui só é burro mesmo, né? O cara ficou tão cego pelo poder, que ele achou que era imortal. Esse imbecil não pensou em dirigir o próprio carro para se salvar, e deixou as chaves com um cara que simplesmente fugiu. Ele só sobreviveu tanto tempo, porque estava dentro daquela torre, um dia do lado de fora, e com certeza ele ia apenas ser um zumbi com muita grana. Nota 3 pra ele. A Slack tem bastante experiência na parte de segurança, já que ela tinha treinado pra isso, mas infelizmente ela estava naquela situação por conta dos chefões, e por sorte, o Riley salvou ela, e no geral ela não fez nada que prejudicasse o grupo. Nota 8. O Riley praticamente conseguiu fazer tudo certo até o fim, até mesmo na escolha de não atacar os zumbis no final, e o cara sempre pensou em ser de dentro do sistema, então digamos que ele estava certo desde o começo, né galera? Ainda mais que agora, ele tem um grupo que pode confiar para viver isolado, o que é muito melhor do que fazer isso sozinho. Por isso ele tira uma nota 9. O Big Daddy teve uma evolução gigantesca durante toda a caminhada dele até a torre, e digamos que um zumbi atirando é algo bem perigoso, né? Pois a resistência dessas criaturas, somadas à inteligência, podem ser um combo mortal, tanto que eles tomaram a base da Fiddler's Green sem muitos problemas. Tá certo que a defesa do lugar era precária, mas mesmo assim não tira o mérito do Big Daddy em liderar uma horda gigantesca e ainda ensinar outros zumbis a atirar. Então esse zumbi tirou uma nota 10. Fala galera, isso foi como derrotar a Terra dos Mortos. Se você vivesse em um apocalipse zumbi, acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos de zumbis, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se um zumbi pegar numa arma, só fuja o mais rápido que você puder.